Na atividade 1, ela pede para que nós transformemos aí as frações em números decimais. Pessoal, anteriormente, nas atividades anteriores, normalmente a fração era vista como a parte de um todo. Então você tinha ali uma pizza, que sempre é usada, uma barra de chocolate, dividia ela em 5 partes, porque o denominador é 5, e você pegava 4. Então era 4/5 de alguma coisa. Geralmente essa era a ideia aplicada à fração. Ainda pode ser, mas nesse exercício, nessa nova etapa, vocês têm que pensar nesse símbolo como sendo o símbolo da divisão e que essa fração 4/5 ela também representa um número decimal. Então, para que nós encontremos um número decimal referente a essa fração, é necessário fazer a divisão. 4 dividido por 5. E aí vamos pelo algoritmo convencional, e a primeira ideia que nós podemos pensar é que o 5 não cabe dentro do 4. Como, por exemplo, se você tivesse algo com 5 metros, para você colocar ali dentro de algo com 4 metros. Não caberia. Essa é a lógica do número. Eu estou dividindo 4 para 5 pessoas. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 4? Zero. Zero vezes, porque ele não cabe dentro do 4. Então, 0 vezes 5 é 0. 4 menos 0 é 4. E aí, eu vou começar a trabalhar com as casas decimais. Então, eu tenho ali a casa dos décimos, né? E eu vou ter 40 décimos. E esse 40 décimos dividido por 5, eu não vou acompanhar que é um décimo, né, que são 40 décimos, mas eu vou enxergar como 40, até para facilitar a divisão. Então, o nosso resultado é 8, porque 8 vezes 5 é 40. A vírgula acompanha o número de cima. Então, aqui eu estava na casa, né, das unidades, passei e fiz a divisão. Passei para a casa decimal, então eu vou continuar aqui na casa decimal no resultado também. 8 vezes 5 é 40, 40 menos 40, 0. É uma divisão exata e o nosso resultado é um número decimal. Então, 4 sobre 5 é igual a 0,8. Pessoal, falei que é uma divisão exata, né? É melhor falar que é uma finita, né? É uma divisão finita porque vocês têm o hábito de usar a divisão exata para poder representar o número inteiro para não confundir a mente. É finita nesse caso. Então, temos aqui a fração 6 sétimos e vamos fazer o mesmo procedimento. 6 dividido por 7. Sempre que for uma fração própria, que é quando o numerador, a parte de cima, é menor que a parte de baixo, vai resultar em um número decimal. Porque o número decimal é entre 0 e 1, no caso. Porque isso sempre acontece no momento que você divide algo que é menor para uma parte maior. Quando for o contrário, pode ser que esse número sim seja maior que o 1, mas antes disso, sempre que for própria, né, aí chamamos de fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. O 6 não cabe dentro, o 7 não cabe dentro do 6 nenhuma vez, ou seja, 0. 0 vezes 7 é 0, 6 menos 0 é 6, e aí eu já passo para as casas decimais, eu tenho ali 60 décimos, então o 7 cabe dentro dos 60 8 vezes, porque 8 vezes 7 é 56, e aí 60 menos 56, 4, e aí já estamos ali na casa dos centésimos, porque já tem 2 zeros após a vírgula, e aí temos 40 centésimos, dividido por 7, fica 7 vezes 5, 35. 40 menos 35, 5. Reparem, sempre eu vou tentar olhar a quantidade de vezes que eu posso, né, colocar o 7 dentro daquele número. Ou seja, eu posso dividir aquele número por 7. Qual vai ser a parte inteira do meu resultado? Então, nesse caso, coloquei ali mais um zero, que representa os centésimos, e aí eu tenho 50 centésimos, 50 no caso dividido por 7. Se eu dividisse 50 por 7, eu teria ali o resultado igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49, e o meu resto seria 1. Então, eu sempre pego o número mais próximo. Posteriormente, de novo, mais uma casa decimal, 10, e penso, quantas vezes o 7 cabe dentro do 10? Uma vez. 1 vezes 7 é 7, 10 menos 7, 3.
E aí eu vou fazendo isso, pessoal, até que apareça algum resto repetido. Se eu fizer isso muitas vezes e não aparecer, ou se a atividade te pedir para que permaneça apenas duas casas após a vírgula, nós já poderíamos parar, porém não saberíamos a informação se é uma dízima periódica ou não. Então, por isso, eu vou fazendo aqui 30, né? 4 vezes 7, 28, 30 menos 28, 2. E aí eu tenho 20. O 7 cabe dentro do 20 duas vezes, porque 2 vezes 7 é 14. 20 menos 14, 6. E aí aparece algo familiar, porque o 6 já apareceu uma vez aqui. E eu sei que a partir de agora, tudo que nós fizermos vai repetir esse período aqui. Porque eu tenho 6 e vai ficar 60. E depois dos 60 eu vou dividir o 7 aqui novamente, vai dar 8 e por aí vai se repetindo. Então, 6 sobre 7 é igual a 0,857. Eu vou colocar 3 pontinhos ali para mostrar que é uma divisão ali com resultado infinito no caso. 1 sobre 3, eu vou dividir 1 para o 3, não cabe dentro do 1, 1 dividido por 3, 0 vezes, né? O 3 cabe dentro do 1 0 vezes, então 0 vezes 3 é 0. 1 menos 0, 1. E aí eu passo para a casa dos números decimais. Eu tenho 10 dividido por 3, que é 3. E, consequentemente, eu já sei que vai se repetir infinitamente, porque o primeiro número nosso já foi o 10. 10 dividido por 3, o resto voltou a ser 10. Vai ser 3 de novo, porque 3 vezes 3 é 9. E vai voltar aqui no 1, 0 e assim infinitamente. Então, 1 sobre 3, 1 terço, né, é igual a 0,3333 até falar chega. 11 sobre 15 avos. Pessoal, é uma divisão. O pessoal costuma assustar um pouco mais porque é uma divisão com dois algarismos no caso. Mas não tem que se assustar. Isso acontece porque você tem mais familiaridade com os múltiplos e divisores de um número de um algarismo. Mas quando é um número de dois algarismos, basta que você comece a conviver mais com os múltiplos desses números e aí a divisão se tornará um processo mais tranquilo. Então 15, 11 dividido por 15, o 15 não cabe dentro do 11 nenhuma vez. Eu vou falar que é 0. 0 vezes 15, 0. E vou ter 11 menos 0, que vai resultar em 11. Novamente eu coloco um 0 ali, porque eu estou na casa dos números decimais. E a partir daí eu já faço uma divisão. 110 dividido por 15 vai ser 7 vezes. Por quê? 7 vezes o 15 eu vou ter 105. É o mais próximo que eu chego de 110. 110 menos 105, 5. E aí o nosso resto passa a ser 50. 50. Quantas vezes esse 15 vai caber dentro do 50? 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. O 60 passou. Então eu fico ali em 3 vezes, né? 3 vezes o 15, que vai resultar em 45. Então 50 menos 45, 5 novamente. E daí vocês já sabem que esse número se repetirá, porque aqui vai ser o 0, 50 dividido por 15 vai ser 3, e o resto sempre vai ser 5, e por aí vai. Então, 11 sobre 15 avos é igual a 0,73. Aqui, no último caso, 22 sobre 31 é a mesma coisa. O número é 2 algarismos e um pouco maior, mas o 31 é menor que o 22, então ele cabe 0 vezes ali dentro do 22, 0 vezes 31 é 0, 22 menos 0, 22, e aí eu começo as casas decimais. No meu resultado também eu começo, porque se eu multiplicar 7 vezes 31, vai ser 217, é o mais próximo, é o número mais próximo de 220, e 220 menos 217 é 3. 3, no caso, eu pego mais uma casa decimal e divido 30 por 31, não dá, pessoal. Não cabe, então eu tenho que colocar mais um zero ali no meu resultado.
porque 0 vezes 31 é 0. E aí sim, o 30 passa para cá em uma casa decimal a mais, que provavelmente é os centésimos já, e eu vou dividir 300 dividido por 31 é 9, porque 9 vezes 31 eu vou chegar em 279. E aqui, até chegar num período que se repete, vai demorar muito, mas vai se repetir. Então a gente vai parar nesse resto igual a 21, porque nós já temos duas casas decimais, 3, e na hora de escrever eu vou escrever só duas, para mostrar a vocês que é arredondo. Eu considero essa casa anterior, que ela é 9, então eu vou arredondar esse aqui para 1 e vou colocar aqui os 3 pontinhos. 22 sobre 31 avos é igual a 0,71. No item B, o objetivo é converter números decimais para frações e simplificar o máximo possível. Vamos utilizar a própria, leitura do número, pessoal, para nos ajudar nessa missão. Porque aqui eu tenho 3 inteiros e 51 centésimos. Porque a primeira casa decimal, temos ali o décimo, centésimo e o milésimo. Por que décimo? Nosso sistema de numeração é decimal. Quando você dividiu esse número inteiro, esse número natural, por 10, você passou a estar em uma casa decimal após a vírgula, que é a casa dos décimos. Quando você dividiu esse número duas vezes por 10, que é o mesmo que dividir por 100, você está na casa dos centésimos, porque 10 vezes 10 é 100. Se você multiplicar 3 vezes, 10 vezes 10 vezes 10, você vai chegar no 1000. Então, você vai para a casa dos milésimos. Mas tem uma outra regularidade que o pessoal gosta de acompanhar, é a da quantidade de zeros com a quantidade de casas decimais após a vírgula. Aqui eu tenho duas casas decimais após a vírgula e tenho 2 zeros. Sempre que eu tiver 3 casas decimais, eu vou ter 3 zeros, então vai ser 1000. Se eu tiver uma casa decimal, eu tenho um zero, então vai ser 10. E aqui, na hora de simplificar, eu aconselho a usar os critérios de divisibilidade. Primeiro, o número 2, que é sempre pelos números primos que a gente tende a simplificar, pessoal, porque eles que dão origem a todos os números. Então, se você vai simplificar, por mais que ele não seja um número primo, ele vai ser formado por números primos. Você pode pegar números maiores, mas se você decompor esses números maiores, eles são números primos. Então, aqui por 2 não daria, porque o número de cima é ímpar. E o 2 só pode ser divisor de números pares. E por 3 não daria, porque se eu somar ali 1 mais 0, eu não vou ter um múltiplo de 3. Se eu somasse 3 mais 5 mais 1, até sim eu teria um múltiplo de 3, que é 9, e eu poderia dividir 351 por 3, mas o 100 por 3 eu não consigo. Então, o próximo número, se não é divisível, no caso, pelo 2, também não vai ser divisível pelo 4, pessoal. Porque o 4 não é formado de 2 vezes 2. Então, e outra coisa, 51, nenhum número ímpar, no caso, vai ser um número múltiplo de 4, ok? E temos o 5. O 5, nós já sabemos que os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5, então o número de cima ele não termina em 5. Então não tem como você dividir por 5 e nem por nenhum número que é composto de 2 vezes 5, de 3 vezes 5, porque são os nossos números primos. Se não é divisível por um, não vai ser divisível pelo outro. E aqui, esse é o máximo que nós podemos simplificar. Já no 8.125, 8.125, 8 inteiros, e 125 milésimos, nós temos 8.125 dividido por 1000, porque são 3 casas decimais após a vírgula e são 3 zeros. E também pelo aquele motivo que eu falei com vocês, de acordo com a quantidade de casas decimais que você andar, você pensa dividir por 10, 1, 2, 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Aqui eu posso simplificar de cara. Vocês já sabem que vocês podem simplificar por 5, porque termina
ambos os números terminam em 5. Depois, eu também poderia simplificar por 5 de novo, porque 25 dividido por 5 é 5, e 100 dividido por 5 ia ser 20, que eu também poderia dividir por 5. Eu estou pegando só as duas últimas casas decimais, para explicar o porquê que eu já vou direto no 25. Porque 5 vezes 5 não é 25, então ao invés de eu simplificar duas vezes por 5, eu já simplifico uma vez só por 25, que vai resultar em 325 e 40. Depois, eu divido mais uma vez por 5, porque tem 325 termina em 5 e o 40 termina em 5. Eu coloquei isso aqui, pessoal, exatamente para dizer o seguinte. Foi me perguntado se eu poderia dividir direto por 125. Poderia dividir daqui e já partir para a divisão por 125. Porém, eu acho difícil que você conseguisse ter esse raciocínio direto, sabe? Você até poderia conseguir, porque aqui em cima tem 125, e 125 mais 125 é 250, e todo número aqui no caso 250 é divisível, você até poderia fazer esse raciocínio, mas é normal, é comum que nós comecemos pelos números menores. E aí depois, se você quiser simplificar, sem problema algum. Aqui temos 17,9 décimos, então nós vamos dividir esse número por 10. Qual o número? 179, porque eu desconsidero todas as casas decimais. Então eu tenho ali 179 dividido por 10, é uma casa após a vírgula e é um zero. Penso de novo para poder simplificar e não vejo alguma situação na qual eu consiga dividir ambos os números ao mesmo tempo. 10, eu posso simplificar ele só pelo 2 e pelo 5. Então, e pelo próprio 10, o número de cima ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 5, ele não é divisível por 10. Isso aí já limita nossas possibilidades de simplificação. Agora eu tenho 81 inteiros e 678 milésimos. Então, o que acontece, pessoal? Eu já sei que o número de baixo é 1000, eu repito todos os outros números sem a vírgula. Então, eu tenho 81.678 dividido por 1000. Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 3 zeros. Eu vou começar, ao contrário do outro exercício, que eu já comecei no número muito alto, aqui eu vou começar pelo número baixo, nosso primeiro número primo, porque tanto o numerador quanto o denominador são números pares. Então, eu já tenho certeza que o número de cima é divisível pelo número de baixo. É divisível por 2, que o número de cima e o número de baixo são divisíveis por 2, desculpa. Então, eu vou ter 40.839 sobre 500. Tem como simplificar isso aqui novamente? Eu vou pensar da mesma forma do 10. Quais os números que são divisíveis, né? Que são divisores, né? do 500? O 2, que é um número par, o 5. E repara que em cima nós temos um número que termina em 9. 9 é um número ímpar. Então, esse 9 ele vai ser aí um divisor do 3, né? Porque todo número que terminar ali em 9 você sabe que ele vai ser divisível por 3, ou então você soma todos os algarismos desse número. Você pega aqui 4, mais 8, 12, mais 3, 15, mais 9, 24. E 24 é um múltiplo do número 3, mas não é o caso da nossa atividade. Então, esse aqui fica dessa forma mesmo. Agora eu tenho 1.254 inteiros e 23 centésimos. Então, eu vou desconsiderar a vírgula, não é desconsiderar, eu vou simplesmente reescrever esse número sem a vírgula, que vai ficar em 125.423, e vou dividir por 100, porque eu estou falando da casa dos centésimos, ou seja, de duas casas decimais. Na hora de simplificar, o mesmo raciocínio, pessoal. Embaixo eu tenho 100, um número que termina em 0. O número que termina em 0, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5, ele é divisível por 10, entre outros números, né? Falando dos primos, 2, o 5, então provavelmente a gente não vai